Fala galera, bem-vindos a mais um Veja Bem Mais, parte 14 da nossa jornada romana aqui. No último episódio a gente falou de um novo personagem que, não vou mentir, não me impressionou muito até agora. Mas, né, você já disse que ele é o terceiro fundador de Roma. Considerado, né, o terceiro fundador de Roma, que é o nosso querido Caio Mário, né, isso. Mário Isso. Marcos, não lembro como é que era a pronúncia Em latim, latim. Marius. Marius, isso, esse cara aí mesmo. Que ele era... Putz, qual que era o nome? Que ele não era romano mesmo? Homos novos. Vamos novos, isso, exatamente. E o cara se destacou, a gente falou que ele foi o primeiro a se tornar... Não o primeiro, né? Mas o primeiro que pelo menos se destacou. Se tornar cônsul, etc. E ele fez, né? Ganhou umas batalhas ali, fez umas coisas aqui, mas sinceramente... Nada que eu falei, olha só que impressionante. E até nós falamos, você mesmo disse, né, que o motivo pra ele ser o terceiro, considerar o terceiro fundador de Roma ainda está por vir. O que mais me impressionou dele foi aquela spoilerzinho que você deu no final do episódio passado, que é o fato dele ter sido cônsul 7 vezes. Aham. Que, né, você falou, a gente já tava na segunda, terceira, né, alguma coisa assim. Indo pra terceira, se Na não me engano. segunda. Segunda mesmo, ok. É. Mas o que mais impressionou dele foi isso. Uhum. E uma das coisas que mais não me impressionou, mas o que mais, digamos assim, falou, ó, tá vindo coisa aí no episódio anterior, foi o fato dos alemães não, né, os germânicos chegarem ali, Uhum. finalmente, esse novo povo que chegou dando uma surra em Esse Roma, povo, esse povo branquelo do norte, né? esse povo branquelo do norte, Se fosse inglês, de podia olhos chamar até claros. de White Walkers. Praticamente, altos, brancos, Vindo de uma vindo, região vindo do norte. alegadamente congelada. Exato, é isso. White Da Walkers, onde será que vem já certas sabemos de inspirações onde aí, veio. né? Exatamente. E vieram não, na verdade eles vieram com calma, né? Não queriam, só queriam um lugar pra morar. É isso aí. Mas Roma sendo Roma, né? Com aquela velha e boa política deles de, bom, eventualmente ele pode me atacar, então deixa eu atacar Guerras, primeiro. guerras preventivas é o nome Guerras disso. preventivas, claro, esse é o nome. Então, só que, né? Dessa vez não saiu como planejado. Tomaram uma surra Não 3 uma vez, né? vezes. Não, nem três. Acho que no nosso último discussão tinha sido 4. Já era 4? Nossa. A primeira foi lá no que eles chamam de Nória, que foi a primeira vez que eles Que eles fizeram as armadilhas, né? apareceram. Isso aqui. Ah, E a verdade, vamos aproveitar e fazer algumas correções. tá. Reescutando, editando aqui, eu vi que teve alguns errinhos. Aqui não muda a direção da flecha, mas precisa ser endereçado. O primeiro deles é realmente isso, de que tinha comentado que o cônsul da época lá tinha feito uma armadilha para eles, mas que ele tinha subestimado e tinha levado surra. Isso é verdade, mas não necessariamente só foi subestimado a razão da derrota dele, que os germânicos descobriram que ele tinha preparado uma armadilha. Então, eles sabiam disso e se prepararam para a armadilha. Então, por isso que ele foi, como tinha usado a palavra lá, esmagado pelo exército germânico. Que eles sabiam da armadilha, eles ficaram sabendo. Então, eles não caíram na armadilha, eles foram já contra-atacando os Já romanos. prontos. Entendi. E aí sim que levou uma surra. E outra coisinha factual aí que cometi um erro foi que eu disse que ele tinha morrido, mas ele não morreu não. Ele conseguiu fugir pelos Alpes. E teve que se explicar lá em Roma do porquê que ele fugiu e foi derrotado. Então, essa é a história mais factícia. Entendi. Eles sabiam e o cônsul não morreu. Mas podia até ter morrido e ia ser menos Né? vergonhoso para ele. Ia ser mesmo. Mas morreu em batalha. Então, esse foi o primeiro encontro. E o Mais segundo, alguma errata? alguma errata, até algumas em relação ao Mário. Só complementando o que você disse aí, ele não te impressionou tanto, mas é porque Sim. você sabe que tem mais coisa por vir, né? Mas em termos só de ser um Homos Novos, ele não foi simplesmente o cônsul no momento de relevância, mas ele também foi tribuno militar, tribuno da plebe, foi Sim. pretor da província da Hispana, Até que como foi ele que alguém. fez o negócio da... Em vez de fazer que nem os Caios lá, os Draco, eles
Como é que ele fez o negócio da fila lá, né? De diminuir o espaço da fila da votação, um negócio assim. Isso, os Gracos. Você tá pensando nos Gracos, eu Malfoy sempre. sempre falo Dracos. E isso é outro ponto de correção aí, que essa proposta tinha dito no episódio que não passou, mas passou sim. Ele conseguiu, intimidando tanto o amigo dele, que era o Metelos, e os próprios senadores. Alegadamente ele ameaçou que eles iam para prisão, que ele ia convocar a plebe para votar para eles ir para prisão se ele não aprovasse essa lei aí, se eles não aprovassem essa lei. Sim. E isso foi no ano seguinte da morte do Caio Graco. Né? Então o Senado já não queria mais radicais e eles falaram, ok, já que não era nada que ia mudar o jogo de tudo, era uma mera inconveniência. Essa foi uma vitória política para ele sim na base da intimidação. Então passou a regra, passou a lei, teve vários cargos importantes, sendo homos novos, e ele sempre foi um símbolo do povo e, falando anacronicamente, da meritocracia. Lembrando que ele fez tudo isso aí com base em resultado mais do que aliança. A única aliança que teve foi com Metelos, mas se rompeu no primeiro ano já quando ele propôs essa lei aí. Não foi do agrado do Metelos. Então, o que distingue ele até esse momento aí, além da vitória lá em Jugurta, claro, é que ele é quase que um ícone assim de novo, anacronicamente, do sonho americano. Vir de um lugar desconhecido, sem aristocracia, sem muitos recursos, e aos pouquinhos ir ganhando relevância, dinheiro, fama, influência. Claro que ter casado com a tia do Júlio César também ajudou na questão da influência e círculos sociais aí que ele participava. Sim. Mas no geral a narrativa é que ele era quase um Zé Ninguém, e ia fazendo quase aí, e de repente era um cônsul no momento de conflito aí forte com o norte da África lá, e bom, conseguiu com o apoio da plebe virar o general lá acima do Patrício que estava lá antes, que era o parça dele, o Metelos, para resolver o que tinha que ser resolvido. E um detalhe complementar aí é que só para alinhar as datas, ele virou cônsul em 107, foi a primeira vez. O Metelos foi em 109, aí ele pediu para voltar para Roma em 108, foi eleito. Isso é outra coisa que temos que prestar atenção, que ser eleito é diferente dos anos em que é cônsul. É como o presidente. O presidente é eleito no ano, mas tem o cargo no próximo, né? Tá, entendi. Então ele foi eleito cônsul em 108, mas foi cônsul em 109. Quer dizer, 107. Sim. Ou ao contrário, não. Ele foi cônsul em 107 e assumiu o consulado. Né? Foi eleito em 107, pediu para voltar para Roma em 108. Foi eleito em 107 e assumiu o consulado em 106. Ok. E ficou lá, que foi basicamente quando terminou a guerra lá com o Jugurta, naquela estratégia do tenente dele, mas execução do tenente Sula, em fazer com que o sogro traísse ele. Isso daí... Ele pegou nem falou que foi o cara, né? Isso, pegou as glórias da vitória. Não deu crédito pro Sula. E a guerra aí terminou então em 105, e tem que se notar aí que o Metelos, por mais ineficiente que fosse, tentou por 2 anos terminar com o conflito, e sob o comando do Mário foram 3 anos até terminar. Então falou que ia ser uma semana, mas no final ficou mais tempo lá que o próprio Metelos. Mas resolveu, com a ajuda aí do Sula. E resolveu sem derramar uma gota de sangue. Sangue foi derramado pelos conflitos ali, mas a vitória não foi aquele embate não de perdeu. perdas, né? Foi limpo, foi uma vitória no final limpa, e consagrou ele como deu para ele o triunfo e mostrou que ele, como homem do povo, como homens novos, e por homem do povo, não era só o apoio da plebe, era o fato de que ele comia com soldados, ficava à frente do pelotão, falava a linguagem dos soldados, quer dizer, tinha um vocabulário dos soldados. E algo importante aí, complementando também, é a questão
Lembra que o Tibério e o Caio Mários, eu tinha comentado, foram criados por tutelagem grega. Por isso até eles tinham os ideais de liberdade, justiça, como eles foram marinados em filosofia grega, e por isso foram talvez por isso, né, não dá para ser tão simplista, mas é importante na formação deles que eles tivessem tido essa formação, porque foram os primeiros aristocratas, sangue azul, a pensar no povo, e aí se foi para alavancar a própria influência ou se foi para realmente ter mais justiça, digamos assim, será para sempre um debate. Mas tem esse diferencial aí, que depois da conquista lá da Macedônia, a absorção, melhor dito, Roma passou a ter uma ruptura na sua cultura, de que antes era romano, digamos, e agora tinha um romano greco, que tinha essas influências aí e estava muito mais visível e presente nas classes altas do que, obviamente, nas médias e baixas. E o Mário, ele era reconhecido por ser um defensor da cultura romano-romana. Então, diz aí algumas fontes que ele não gostava das óperas gregas e até saía de apresentações quando citavam poetas gregos, coisas mais gregas, ele saía, simplesmente embora. Não tinha tempo para essa para essa papagaiada, não. A cultura romana era pé no chão, espada na garganta e honra Rômulus, Júpiter, etc. Sim. Essas coisas gregas aí era mais para aristocracia que não tinha mais o que fazer. Então, obviamente, essa perspectiva também agradava bastante o povo, a plebe, no caso, porque eles não tinham acesso a toda essa elite da cultura grega, né? Então, isso ajudava ele a ser esse tipo de personagem. Tem que pensar personagem é a palavra correta aí, como ele tinha essa aura de um patriota romano, digamos assim, mas daquele dos filmes dos anos 80, 90 dos Estados Unidos, como aquele que seria o Mel Gibson, Tom Cruise, como é o homem de honra, patriota, né, que suspeita das coisas elitizadas e estrangeiras e quer carregar realmente a glória de todos nos ombros, de maneira representativa, não de maneira simplesmente eu estou sendo maestro disso tudo aqui. E incluso essa é a razão que ele foi eleito cônsul pela primeira vez, né? Os próprios soldados lá recomendaram ele. Ele foi lá para Roma, foi eleito com base no conhecimento e apoio popular que ele tinha. E mesmo quando ele não foi oficialmente mandado lá para o norte da África, a Assembleia do Povo mandou ele. Então tem que lembrar desses pontos aí na figura do Mário, porque isso, se for individualmente falando, como teve vários personagens que tiveram um pouco disso, um pouco daquilo, mas ter tudo isso no currículo é realmente uma distinção do Mário. Ok. Um homem único. Tá. Isso que estamos na metade da história dele, né? Mas bem, 7 vezes cônsul. É só ver que eu lembrei. Por enquanto ele está na segunda, e vamos só lembrar o porquê que ele está na segunda. Então, vitória lá contra o Jugurtha. E ele está na África ainda, organizando as coisas lá, arrumação de casa, quando os cônsules, quer dizer, o Senado elige ele como cônsul em ele é eleito cônsul em 105 e assume em 104. Então ele foi em 107, depois em 106, 105 ele foi procônsul, porque ele estava fora de Roma, lembra-se, só podia ser cônsul em Roma. Mas em 105, quebrando o precedente, ele foi reeleito cônsul mesmo estando fora de Roma. Por quê? Porque se lembrar bem aí, em 105 aconteceu lá a derrota maior do que contra a Batalha de Canas. Os romanos lá com os cônsules Mallius e Sépio tiveram aquela rixa de um ser homos novos, o outro ser aristocrata, e dividiu o exército. O Sépio atacou sozinho os germânicos. No Rio lá, né? Tomou surra, e o exército do Mário desprotegido tomou surra também. Ao redor de 80 mil mortes dos romanos. Derrota absurda.
realmente um antes e um depois aí na campanha dos romanos contra os germânicos, que lembrando eram duas tribos principais aí, os címbrios, que é da onde seria a Dinamarca hoje, e os teutones, ou teutões, perdão, que seriam do norte da Alemanha. Os dois se juntaram aí e estavam fazendo inspeção de perímetro ali em toda a região da Galícia, Galícia não, na região gaulesa, que hoje é a França, e do leste espanhol ou Espanha naquela época. Então a sorte dos romanos é que eles ficaram nesse modo exploração aí pro norte da Itália e não decidiram, né, mesmo depois dessas vitórias aí substanciais contra Roma, simplesmente ir para a Itália. Então os romanos, assim como com Hannibal, tiveram muita sorte de, no momento de maior fraqueza, não ter o inimigo batendo na porta. E bem, depois dessa derrota aí lá em 105, foi a derrota dos romanos lá com Mallius e com Cépio, aí que o Mário foi convocado para liderar o exército que, segundo o povo, ia terminar com essa ameaça aí dos germânicos. Eles, nessa época era conhecido até como o terror címbrico, que os címbrios eram um povo até de maior quantidade e era visto como mais ameaça do que os teutões. Então, assim como o Hannibal era o pesadelo de Roma, os címbrios tinham o apelido terror címbrico. E se for pesquisar no YouTube sobre esse período, é conhecido como guerras címbricas, apesar de que tinha duas tribos, mas os címbrios eram os protagonistas aí. Ok. Então, bem, acho que deu para lembrar, né, dos casos. Sim. Não vou reentrar nos detalhes aí dos outros 4 conflitos que tiveram, mas acredite na gente, reescute o episódio lá. Os romanos já tinham perdido 4 vezes para essas tribos germânicas. E essa última derrota aí, a quarta, foi a maior delas e fez com que o Mário fosse eleito cônsul pela segunda vez, não consecutivamente, 107, depois em 104, mas com esse objetivo de acabar com essa grande ameaça aí que era a nível existencial. Lembrando, eram mais de 300 mil pessoas que estavam nas fronteiras ali, não tinham batido diretamente no território romano, mas o que você faz com 300 mil pessoas desconhecidas, absolutamente ferozes e imprevisíveis em seus ataques? O que você fazia com isso? Opção não, né? Agora era algo que o Mário tinha que resolver. Então, bem, vamos seguir aqui da onde a gente parou. Na verdade, antes só de dar continuidade, outra coisa muito importante, quando o Mário foi para o norte da África, ele reformou o critério para ser parte do exército. Antes precisava de ser dono de terra. Ah, sim, verdade. Então, Tirou essa lei, né? Ele tirou essa lei. Me lembrou até aquela piada. Você já sabe como fazer uma cadeira desaparecer? Nunca ouvi essa, não. Nunca ouviu essa, não? É uma piada bem filosófica. Como você faz uma cadeira desaparecer? Sei lá. Eu botaria fogo, não. Você tá sendo pragmático. Eu vou deixar a pergunta mais específica. Como se faz uma cadeira imediatamente desaparecer, em vez de transformar ela em qualquer coisa? Imediatamente? Sei lá. Bom. Volta no tempo, mata o carpinteiro. O mundo de ficção está influenciando bastante você. A resposta para a piada é: que cadeira? Ok. Então, no caso do Mário lá, você precisa de terra para ser soldado. Temos um critério aqui que precisa de terra para ser soldado. E o Mário respondeu: que critério? E depois disso, qualquer um podia ser soldado. Não tem critério, meu amigo. Vem cá, exato. Quer lutar, luta. E claro que mudou o incentivo, né? Lembrando, pela 14ª vez, eu lutava para defender suas terras, agora você lutava para ganhar a terra. E a maioria a grande base dos soldados antes era plebe com posses. Bom, tinha as divisões lá dos equestres, etc., né, que tinha mais recursos. Mas a base mesmo, a massa do exército era plebe que tinha alguma posse de terra. Não era grandes posses, mas era pelo menos um terreno ali para ter uma fazendinha. Sim.
E agora a grande base era o que eles chamavam, bem de maneira pejorativa, proletariados. Uhum. E eu estava pesquisando aqui a etimologia. Você sabe o que significa proletariado? Na A gente etimologia, entende, né? A não. gente, a Sim, gente a entende o que gente significa, entende, mas sim. a raiz da palavra Não faço ideia. é. Sabe o que é prole? Sua prole, se eu falar sua prole, você entende? Prole, sim, sim, sim. Prole, meu filho, minha filha, Isso. Então, sim. e o ado é de possuidor. Então, se eu sou proprietário, Hum, eu tenho posse da minha propriedade. uhum, Sou dono de propriedade, proprietário. sim. Se tudo que eu tenho são meus filhos, eu sou proletariado. Meu Deus. O que você tem? Meus filhos. É isso aí. E essa É é um. literalmente o significado de proletariado, aqueles que não tinham nada para oferecer a Roma além dos próprios filhos. Olha só que beleza. É. Hum. E hoje Então é, hoje vira e mexe, você vê o pessoal postando: "Ah, essa vida de proletariado é tão difícil". se não tem posses, você vende. É. Aqui hoje a semântica é mais o seu trabalho, né? Você vende o seu Sim, trabalho. sim, sim. Não, a É, próxima vez que eu ver alguém falando isso, eu vou falar: "Cala a boca, nem filho você tem". exatamente, que prole. Você pode Prole. falar que você é da classe dos proletariados. Se você não herdou terras, você é É, da sai classe dos daqui, ó. proletariados. Seus pais são proletariados, seus Você avós não. são proletariados. Não, você é da classe. Você não é o proletariado, Sim, porque se não tiver sim, filho, sim. mas Aham. é dessa casta social aí. Boa, perfeito, vou usar isso aí E agora. fala pra que você está reclamando? Foi importante para Roma lá em 107 a.C. Olha o seu valor aí. Chama eles para conversar. Aham. Mas bem, Muito bom. enfim, essa foi Hum. outra grande ponto aí do Mário. Ele tirou esse critério que os Gracos lá tentaram por outro caminho, mas com pouco êxito. Ele fez desaparecer com essa piada filosófica, mas ao mesmo tempo mudou todo o regime aí de incentivos e a base de quem era o exército. Então, aí chegamos em 105, o Mário volta para Roma e agora ele tem o dever de anular a ameaça címbrica aos povos germânicos. Bom, o que ele faz a partir daí? Isso foi como a gente deixou o último episódio, né? Foi Hum. o gancho. A primeira coisa que ele faz, e lembrando que os germânicos não estão em direção à Itália ou a Roma. Depois de matar 80 mil romanos, eles decidem ficar por lá mesmo e explorar mais da região da Hispânia e dos gauleses. Então, muita sorte, ninguém sabe. Eu vi várias fontes aqui, não tem uma razão, é um mistério até os dias de hoje porque que eles não foram para a Itália. Pode-se especular Eu que tava afim. tinha bastante recursos ali, Roma não era o inimigo como era por Hannibal. Pode ser que tenha sido por aí, mas oficialmente não tem nenhuma razão. Sorte de Roma, de novo. E, bom, Mário Tava com aproveitou dó. esse tempo aí para formar um exército que realmente fosse páreo para os germânicos. Que, claro, Hum. depois de 4 derrotas, ele sabia que o 400. problema não era simplesmente numérico, também era um problema de formação, como ele acreditava que os soldados que perderam nos últimos confrontos estavam mal treinados, eram júniores, por assim dizer, que os comandantes não fizeram um bom trabalho de serem bons generais, comandantes. Né? E o Mário se orgulhava disso porque ele tinha bastante experiência militar. Lembra que ele estava até com o Scipio Emilianus, o herói lá, herói ou vilão da Terceira Guerra Púnica. Sim. Então ele, nesse momento aí, já tinha mais de 30 anos de experiência militar, foi tribuno militar. Então, como general, ninguém nunca questionou a qualidade dele. E aí ele começa a implementar, lembrando que simplifica para a narrativa aqui, mas não é tão binário da noite para o dia. Uma outra reforma. A primeira foi de tirar o critério das terras. O segundo foi estrutural. E ele, se botar o nome dele no Google como Mário Roma, a primeira Hum. coisa que vai aparecer sobre ele é a reforma estrutural do exército do Mário. Então a questão das terras foi bem importante, mas o mais importante no legado dele é o que ele fez aí nesse momento, ou ao redor desse momento. Que lembra que a formação do exército romano era manipular, né? Tinha, em primeiro lugar lá o exército do Rômulus, que
era só os bárbaros. Bom, era como os bárbaros, né? Cada um defendendo o que podia, da maneira que podia. Depois, lá com o quarto rei de Roma, eles implementaram um sistema de falanges baseado nos gregos, e obviamente funcionava. E depois, com o Camilo, ó, o segundo fundador de Roma aparecendo Camilão. aí, ele implementou a mudança para a formação manipular, porque na guerra contra os bárbaros mesmo, lembrando que isso começou lá com os bárbaros, a formação de falange era muito rígida, e os bárbaros demandavam mais agilidade, e isso foi se consolidar mesmo lá durante as guerras samnitas, que era um povo dos montes, das montanhas. E aí sim, Roma precisava de agilidade, precisava de versatilidade, foi quando a informação manipular entrou em voga. E é o que estava valendo lá desde do século IV, basicamente, até aí estamos no século II agora, então mais de 200 anos, quase 300 anos de uma formação manipular sendo usada, e com grandes vitórias, né, porque guerras púnicas, guerra contra os macedônicos, vários aí herdeiros de Alexandre o Grande que derrotados, muito em base também da formação romana e do exército, que era manipular, tinha as 3 linhas lá, só lembrando rapidamente os velitas, que eram os primeiros que iam lá para provocar o inimigo, depois tinha os rastates, que era a primeira linha de frente com mais jovens, depois tinha os príncipes, que já eram o povo aí no seu auge de batalha, e por fim os triares, que eram os veteranos, digamos assim, de outros confrontos, e se tudo desse errado, tinha até o ditado lá, né, como isso vai chegar aos triares. Então era a terceira e última linha de defesa de Roma, a mais experiente, e claro que quando você já tinha passado pelas outras duas, estava bem cansado e tinha que lutar com a parte mais experiente. Então era uma grande carta na manga e funcionou excelentemente para Roma durante todo esse período. Até E o chegar Mário, os germânicos. até chegar a ameaça dos germânicos, e o Mário decidir que isso não seria suficiente. O Mário sentiu que estava estagnado, de que havia vulnerabilidade nessa formação, e ele queria tentar algo diferente. E o que ele propôs, e como cônsul não foi só uma proposta, né, ele efetivamente mudou. Foi em vez de formação manipular, ele implementou uma formação de cohort, que é basicamente, em vez de 3 linhas, como numa estrutura de xadrez, e tudo isso que eu estou falando aqui tem vídeos no YouTube que ilustram aí em animações como funciona. Então, me escuta aqui, mas clique nas referências aí para entender melhor. A formação manipular era uma tabuleiro de xadrez com essas linhas aí. E o que o Mário fez foi voltar a uma formação quase de falange com blocos solidificados de 420 homens, numa formação de cohort, com grupos consolidados aí. Mas o maior diferencial não era simplesmente na formação, senão que ele aboliu as 3 linhas. Então já não tinha mais as categorias lá. Ele basicamente pegou os príncipes, que era a segunda linha ali do pessoal no auge, e fez com que todo mundo fosse essa linha mediana aí, entre os príncipes, entre os rastates e os triares. Todo mundo agora vai ter o mesmo tipo de armamento, o mesmo tipo de armadura, vão ser todos iguais, não vai ter mais diferenças de linhas, e vão ser mais juntos, em linhas mais profundas. Eram 10 linhas, então pensa em 10 linhas aí. Antes, se eu não me engano, era coisa de 4 ou 5 lá no manipular, para dar, segundo ele, muito mais segurança para os soldados enquanto estava em batalha, porque era muito fácil em formação manipular você olhar para trás e ter só 1, 2 linhas atrás de você, você ficar com medo e fugir. Mas se tivesse 9, 8, ou seja, 10 linhas para trás, você impedia esse retrocesso, esse medo de estar com um pouco respaldo, literalmente falando. Então essa foi a primeira mudança dele, e a primeira mudança foi uma das mais importantes, por essa razão e pela razão também de já não ter diferença de armamento, que antes tinha nas linhas lá. Quem era melhor equipado eram os príncipes e os triares. Os da frente tava ali para cansar o inimigo e morrer, basicamente. E o mais importante disso tudo aí é que ele implementou um sistema de rotação. O que significa isso? Em vez de você 3 linhas, como era no manipular, e
você ia cansando o inimigo à medida que eles iam avançando nas linhas. O que ele falou, são todos iguais agora, mas em vez de você ficar permanentemente na posição, vocês trocam a posição depois de mais ou menos 40 minutos, 1 hora. Então você está na linha de frente. Vai revezando. Isso, você está lá no primeiro da fila, passou 40 minutos, você está vivo ainda, claro, né? Você vai para o fim da fila. E aí a próxima pessoa que está descansada batalha por 40 minutos e vai para o fim da fila. E assim consecutivamente, de forma que você mantém todos os soldados em seu estado ótimo durante todo o conflito, sem perdê-los necessariamente nessa ordem aí de como era antes, que a linha de frente sempre era quase que descartada. Sim. Você mantinha todos os soldados revezando entre eles e mantendo a mesma intensidade de ataque contra os inimigos. Então é uma coisa assim bem genial, se você parar para pensar no que isso implica. E todos os outros exércitos era isso, como linha de frente até hoje, né? O que significa você estar na linha de frente? Basicamente. Primeiro morrendo. Naquela época não, na segunda ele, bom, obviamente, se começar a entrar em confronto, ainda assim a chance de você levar uma lança, uma flechada é grande. Mas se sobreviveu ao primeiro embate, você vai pro fim da fila, vem o próximo, vai pro fim da fila, vem o próximo, e isso tá eximivelmente ilustrado na abertura da série Roma, da HBO. Eu vou colocar um link aí para só a abertura da série no YouTube, e vocês vão ver como que isso funciona, que de todos os filmes, todas as séries romanas até hoje, essa, por historiadores, é considerado o retrato mais realista dessa formação do exército romano. Isso é boa, hein? Segunda realmente, temporada vem quando? Não vem mais. Spoiler. Mas a abertura da série Roma na HBO, bom, se escutaram o que eu tô falando aqui, pausa e vai lá ver, porque é fenomenal. Você realmente vê como que eles mantêm a intensidade, como que o exército bárbaro, lógico que a série é 50 anos depois que a gente tá falando aqui, mas o grande triunfo do Mario é que essa reestruturação dele funciona tão bem que ela basicamente ela permanece a mesma até o fim do Império. Ou seja, dura aí 600 anos, por assim dizer. Então é uma reforma que realmente melhora o que já funcionava bem, né, dado tudo que Roma conseguiu até aqui. Mas ele consegue melhorar o que já estava bom, e melhora substancialmente. Então o Mario, hoje, ele é conhecido por várias coisas, mas o que ele é mais conhecido são as reformas marianas, como está no Wikipedia e alguns vídeos do YouTube. Então esse é o seu grande legado. E já dá para entender um pouco do porquê aí com esse breve resumo, né? Começou umas mudanças interessantes aí. E bem, não isso. Mas aí, com essa não só formação. isso, né? Tem outra questão aí de que, além da formação, ele também mudou o treinamento dos soldados. O que isso quer dizer? Que antes, como eram todos donos de terra, por menor que fosse o lote de terra, eles tinham alguns privilégios, como as pessoas que não tinham terras não podiam se alistar como soldado, mas se alistavam como ajudantes, como servos, como que levava comida, levava as tralhas, eram os carregadores aí, eram o grupo de apoio do exército. E isso estava na casa de milhares também, como se tinha 5.000 soldados, tinha pelo menos 2.000 servidores desse pelotão aí. Então era uma quantidade boa. Quem tinha terra, pelo menos, né? Batia um enxado, fazia alguma coisa. E como eles estavam pagando para estar ali, né? Como eles pagavam pelo próprio uniforme, pelo próprio armamento. Só o Caio lá que, depois de muitos e muitos séculos, deu a vantagem lá de dar pelo menos algum tipo de roupa para o inverno para os soldados. Mas eles tinham que arcar com tudo. Então, era o investimento deles e quem não podia representar Roma como soldado ia lá para ajudar os soldados, né? Que era o caso aí dos proletariados até esse momento. Então eles carregavam as coisas dos soldados, era a logística de Roma, porque, claro, você está em campanha por meses aí, peregrinando no interior, você precisa de logística, e isso a gente já falou em algum momento. Roma era melhor em logística, como eles não só iam para a batalha, eles estudavam o terreno, faziam fortificações, garantiam acesso à água, à comida, como eles realmente iam para a batalha para vencer, não iam para ver quem ia ganhar. Eles iam só para carimbar a vitória. Na maioria das vezes, né? Tiveram exceções aí. Mas o grande forte de Roma, qualquer
expert militar aí vai te falar, era a logística do exército, mais do que força individual dos soldados ou o que seja. E o que o Mário fez, além da reforma estrutural, foi também reformular a logística. Porque agora que ele já não tinha só donos de terras no exército, ele concluiu que ele não precisa, quer dizer, além de essas pessoas que estavam servindo poderiam ser soldados, né? Então por que você vai separar? Você precisa mais pessoas carregando espada do que carregando comida e cobertor para usar durante a noite. Então ele implementou uma mudança na qual os próprios soldados tinham que carregar suas próprias tralhas. Então ele deu uma de, me lembra o Mestre Kami no primeiro Dragon Ball. E perdão aos ouvintes que não têm essa familiaridade com o conteúdo. Mas não sei se você lembra que o primeiro treino lá do Goku e do Kuririn é carregar a casca de Tartaruga, né? de tartaruga nas costas. Sim. Eles Verdade, aprendem, carrega peso para se acostumar com o peso, e quando tira o peso está muito mais ágil, né? Essa é a estratégia do Mestre Kami. E o Mário faz justamente isso. No treinamento ele faz com que todos os soldados, independente de classe, carregue, segundo as fontes aqui, 30 quilos do que eles precisam. Armamento, roupa, comida, um mochilão pesado. E ele treina os soldados com isso, como marcha, corrida, simulação de batalha, tudo com 30 quilos nas costas. Caralho. E claro, isso garante que no começo muito ruim, né? Porque ninguém está acostumado com isso. Incluso os aristocratas e os equestres que nunca tinham carregado nada nas costas na vida, passaram a referenciar os soldados do Mário como as mulas do Mário. As mulas do Mário. Eram carregadores mais do que soldados. Sim, carregando as próprias coisas. Nossa, a mula. As mulas do Mário. E, bom, podiam falar o que quisessem, mas o resultado, assim como foi com o Mestre Kami lá, é que os soldados ganharam muita agilidade, muita estamina, que deixou eles além. Duas vantagens, né? A primeira é que eles tinham tudo que precisava já nas costas, então não precisava ir para o acampamento, não precisava perder tempo se realocando para ter o que precisava. E a segunda, que quando eles tiravam isso das costas para batalhar, eles estavam mais rápidos, eles tinham muito mais resistência. Então melhorou em todos os sentidos, foi win-win aí. E também diminuiu o número de servidores necessários. Como antes era 5 mil soldados para 2 mil servos, agora era 5 mil soldados para 800 servos, como caiu menos da metade a quantidade. Então você tinha mais força bruta de soldados, com maior agilidade e maior estamina. Então podiam chamar das mulas de Mário, mas sabe o que? Eram as melhores mulas de todo o mundo ocidental naquele momento ali. Baita de um coice. Então o Mário aí realmente é o grande trunfo quando você pensa na implicação disso tudo aí. Você tem mais soldados, melhores treinados, melhor treinados, mais fortes, com mais estamina e com maior ambição também. Lembrando que eles estavam ali para ganhar as coisas, né? Não para defender as coisas. E a cereja no bolo aí é que ele, por ser um Homos Novos e ter consagrado tudo que ele tinha ganhado, né? Tudo que ele tinha até ali, ele usava da mesma mentalidade para os generais dele, para os tenentes dele. Então ele não assignava os melhores postos para as pessoas com mais influências, como era o padrão. Ele era com base no resultado, que ele via o tenente ou um soldado conseguindo avançar mais, tendo mais força, fazendo algo de reconhecimento, eles ganhavam as posições de mais valor na estrutura do exército. Então a meritocracia era real ali no exército do Mário. Pode chamar de as mulas meritocráticas do Mário. Então, realmente era um ambiente assim muito, muito novo, tudo considerado. E muito bom, né? Você pensar em critérios aí mais objetivos, um povo ambicioso, com força, com estamina, que sabe que se fizer bem, vai conseguir avançar ali na hierarquia militar. Todos os ingredientes para ter o melhor exército de Roma. Tomou outra surra. Não se precipite. Bom, isso a questão aí é. Bom, também tem um outro, eu falei a cereja no bolo. A segunda cereja no bolo é que, dado que
tinha um incentivo para ficar no exército, isso passou a ser uma carreira, né? Não era simplesmente uma necessidade do exército romano que ia lá, batalhava e depois ia embora. Sim. Como já não tinha terra e via benefícios em ficar no exército, o exército romano passou a criar uma memória institucional, que as mesmas pessoas estavam ali tentando subir na hierarquia, tentando ganhar reconhecimento, não era simplesmente um bando de fazendeiros que se reunia e depois voltava para a fazenda. Sim. Então, tudo isso daí culminava nessa grande vantagem teórica até esse momento das reformas marianas, como são conhecidas historicamente. Então, entendido aí? Por que o Mário carimbou aí o seu antes e depois na história como um grande comandante militar? Sim. Que Isso aí ele boa. tava a segunda vez, né, que ele tá de cônsul aí? Isso foi em 105, ele começou a treinar o exército de um outro cônsul, chamado Rufus, que perdeu o exército tentando defender o norte lá da Itália de tribos gauleses aliadas aos germânicos. Ele pegou esse exército e falou, vamos treinar vocês de verdade agora. E não foi rápido. Ele começou em 105, mas até juntar todo o exército e treiná-los verdadeiramente, lembrando que isso acontecia na primavera e verão, talvez um pouco do outono, mas no inverno todo mundo ia para casa ficar de boa. Isso demorou, segundo minhas fontes aqui, 3 anos até o exército do Mário ficar pronto e, principalmente, os germânicos decidirem ir para a Itália. Que desde 105, que eles tinham ganhado a grande vitória, eles estavam lá nas aventuras Dora Exploradores da França e da Espanha. E em 102, eles reaparecem no mapa. Alegadamente, eles têm um encontro lá e falam: já deu aqui, né? Bora para a Itália agora. Então, 102, marca aí no seu calendário. Os germânicos decidem ir para a Itália, finalmente. 102. 102. Demoraram um tempinho mesmo, hein? Demoraram um tempinho, 3 anos. Enquanto isso, o Mário aproveitou para treinar o melhor exército, em teoria, que Roma já teve. E enquanto ele estava treinando isso, ele foi reeleito cônsul 3 vezes também, porque os romanos não queriam arriscar ter outro cônsul que talvez fosse lá buscar os germânicos, que eles não queriam mudar o time que já estava ganhando, né? E ganhando em teoria, né? Quer dizer, o Mário tinha segurado a vitória lá em Numídia, mas eles não queriam arriscar. O resumo é ninguém queria arriscar. O time parecia bom, não vamos mexer. Exato. Então, ele foi reeleito cônsul em 104 e 103. Então ele já está aí, ó, 107, 104, 103, 102. Já está no 4º consulado dele já. Só treinando o exército por enquanto. Mas em 102, os germânicos decidem ir para a Itália e tem um outro cônsul lá tentando defender a fronteira. E esse cônsul morre. E é aí que o Mário é acionado. Falou, ó, chegou a vez, botar na prática aí o que você tem treinado por 3 anos. Ok. E bom, aí ele vai para o norte da Itália e a primeira coisa muito importante acontece. Os germânicos decidem não atacar como um bloco consolidado de 300 mil homens, senão que se separar em 2 frontes, ou 2 frentes. Primeira vez que eles fazem isso. Eles não necessariamente estiveram sempre juntos, mas eles decidiram, ó, vamos atacar a Itália, beleza. Teutões, vocês vão pelo mar Mediterrâneo ali, pelo que seria o sul da França, e Címbrios, nós vamos lá pelo caminho do Hannibal, vou atravessar o Alpe lá no nordeste e chegar no norte da Itália. E nos encontramos na Itália. Então você vem pelo lado esquerdo, eles vão pelo lado direito, entrando pelo norte, e se encontra lá. Essa foi a estratégia deles. Okay. E bom, como eram 2 cônsules ainda, o Mário decidiu ir para o lado esquerdo, o lado lá da França, da Espanha, enquanto o outro cônsul, um cônsul já tinha perdido lá para o norte, foi um outro cônsul substituir ele lá, um cônsul chamado Cátulo, para defender a parte do norte lá, a passagem por onde o Hannibal tinha passado. Então ele foi lá para os Alpes. Não, ele ficou na entrada dos Alpes, digamos assim, tentando, se preparando para a chegada dos Címbrios que estavam lá, enquanto o Mário foi para o lado do sul da França lá, se defender contra os teutões.
Ok. Lembrando que também tinha aliados gauleses aí, tanto com um quanto com outro. Os teutões, no caso, tinham os aliados dos ambrões que estavam com eles. E eram mais ou menos entre 120 e 150 mil homens. E o mesmo número lá pro símbrios. Então aí, tudo claro, 2 frentes, grandes massas aí dos germânicos mais gauleses. Mário para um lado, Catulo do outro. Boa. Boa. Então, bem. 102, então, Mário já está lá no sul da França, e a primeira coisa que ele decide é que ele não vai direto ao encontro dos teutões. O que ele decide é ir para uma região próxima a eles, mas onde ele consegue, com um terreno lá apropriado, fazer uma fortificação nos níveis romanos de infraestrutura. Então, em vez de ir lá para carrinho bate-bate já, ele fala, não, eu vou para esse outro ponto aqui e vou construir basicamente um castelo. E é isso que ele faz. Constrói muros, constrói pontes, constrói uma infraestrutura lá que basicamente é pensar que tinha uma cidade se tivesse acabado de chegar lá. E era só ele e ao redor de 40 mil soldados. E quando os teutões e os ambrões aí chegam, eles realmente ficam impressionados com o tamanho da fortaleza que o Mário tinha feito. E o Mário fez isso, essa estrutura aí explicitamente defensiva, porque isso, segundo as fontes aí, que nesse caso é mais uma principalmente, o Jabão fala aqui, um cara chamado Plutarco, a gente já falou dele outras vezes. Todas as outras fontes resumem como que foi e isso aconteceu, mas o Plutarco entra no detalhe aí dos conflitos, e a minha fonte que fala dessa fonte relata que a razão dele ter feito isso, do Mário, é que ele sabia do medo que os romanos tinham dos germânicos, porque lembrando, era um povo novo, e o que você desconhece normalmente gera medo. Sim. Então a estratégia dele foi, vamos estabelecer uma posição defensiva e vamos observar eles. Vamos ver o que eles fazem. Então, em vez de atacar eles diretamente, falou, vamos construir o castelinho aqui, vamos esperar eles chegarem, quando eles chegarem, vamos só olhar. Sim, e foi isso como que é os que eles soldados vão romanos agir. fizeram. A ordem do Mário pro exército foi, fica no muro aí, coloca a cadeira de praia e só observe o que eles estão fazendo no acampamento deles. Qualquer coisa toca o sino. Como eles conversam, como eles comem, como eles treinam, olha para eles, observe eles. E quanto mais você olha uma pessoa, um grupo, como você começa a ver as fortalezas deles, assim como as fraquezas, assim como os hábitos particulares. Mas no fim do dia, o que você percebe é que eles são humanos, não são os monstros do norte, White Walkers aí que a gente estava comparando. Sim. Eles são humanos, que obviamente têm as suas diferenças, mas sabe que no fim do dia É o dia de carne e osso também. eles brigam entre eles, eles cantam, eles comem, eles vão no mato fazer necessidades naturais, são pessoas. E o Mário dedicou um bom tempo martelando isso na cabeça do exército dele. Olhe para eles, aprenda com eles, não tenha medo deles. Essa foi a ordem do Mário, o que é realmente excepcional você pensar como general, né? Sua primeira ordem de combate é essa, aprenda, não enfia a espada na cara dele. Mas claro Quanto mais que... dado que é Roma, né? então, que sempre teve pressa, né? Exato. Mas no caso, o Mário, lembrando, muita experiência militar, ele teve que lidiar com um povo também que não era romano lá no norte da África, então ele tinha os seus precedentes. Mas claro que os germânicos aí, eles também não ficaram lá só fazendo show pros romanos, né? Então, eles tentaram invadir a fortaleza, teve uma tentativa que durou 3 dias, ele tentando invadir os muros, quebrar os portões, mas não conseguiram. O exército estava bem organizado e isso levantou bastante a moral do exército romano. Então, teve vários momentos aí. Bom, teve esse grande momento de embate, mas aí os germânicos se deram conta de que eles não iam conseguir penetrar, de que seria uma vitória pírrica botar todo mundo para ir contra a fortaleza, porque era uma posição defensiva muito, muito boa de Roma. Até que chega um ponto, e eu não sei exatamente quanto tempo passa nisso, que eles se cansam de ficar ali, simplesmente olhando para a fortaleza romana, esperando que alguma coisa aconteça. Então eles decidem simplesmente ir para a Itália,
passar da fortaleza e falar, beleza, você quer olhar? Fica olhando aí enquanto eu passo. Tchau, fui. Supostamente mostrando a bunda pra eles enquanto ia pro outro lado. E Caralho. o Plutarco aí, segundo a minha fonte que fala dele, diz que eles também, os homens aí germânicos perguntavam de alguma maneira, porque obviamente acho que não falavam o mesmo idioma, né? Se os soldados romanos lá nas torres de observação queriam mandar alguma mensagem para as esposas deles. Falar, tem algum recado para sua esposa? Eu vou ver ela daqui a pouco. Audácia. Mas o Mário bateu o pé no chão e falou, não, ninguém vai fazer nada, deixa esse povo passar, seguir caminho, estamos aqui só para observar. Deixou aí. Mas aí, 2 pontos interessantes. O primeiro é, nessa passagem deles pelo castelo, e estou dizendo castelo aqui, mas é fortaleza militar, né? Sim. Era tanta gente, mas tanta gente, que o Plutarco aí diz que demorou 6 dias para todo mundo passar pela fortaleza. Ah, porra. Imagina você na sua cadeira de praia lá, como soldado romano, vendo Por 6 dias. No mar de gente passando. Olha passando. lá. Fala, tá indo pra Itália. Sorte lá, né? Aproveitem um turismo, né? Quando perguntar se eu queria mandar um recado pra esposa, falar, manda sim, diz que tô voltando. Sim. Logo eu volto. Tirando umas férias aqui, tomando sol. Mas bem, 6 dias. Esse é o primeiro grande fato aí, importante fato. Caralho. Que estão falando realmente de um mar de gente, não é de uma tribuzinha, não é de um pelotãozinho. Tinham 300 mil dividido em 2 grupos, né? Exato. Que pariu, gente, pra caralho. 6 dias. E, bom, claro, os romanos ficaram bem amedrontados com esse número, mas Mário falou, não se preocupa, agora a gente sabe que eles são apenas humanos. Sim. E assim que eles passarem, vamos atrás deles, atacar pela retaguarda. E é isso que acontece. Uma vez que eles passam da fortaleza, o Mário manda todo mundo entrar em formação e ir atrás deles pela retaguarda. Mas não imediatamente atrás dele, como não caçando, senão que fazendo uma estratégia, vamos acompanhando eles até ele decidir que é o momento oportuno de atacar. E aí vem outra curiosidade grande que o exército germânico, quando o exército romano sai da fortaleza, obviamente eles perdem acesso a todos os recursos que eles tinham garantido lá, como água, comida, etc. Então, chega um momento que o exército pergunta pro Mário, tá, a gente tá seguindo eles aqui, mas como a gente vai ter acesso à água agora? E aí o Mário diz, bom, tem um rio logo depois de onde eles estão. Então, se vocês quiserem água, é só derrotar o inimigo e a água tá ali. E essa é um grande incentivo, por dizer assim, que o Mário dá ao exército. De, agora vocês já sabem que eles são gente como a gente. Se você tá com sede, tem um rio logo atrás deles ali, ó. Tá lá, tá vendo ali, ó. É só claro, só tem 2 maneiras de fazer isso, né? Uma é realmente matar, e a outra é tentar, de alguma maneira, ir pelas laterais e pegar água sorrentinamente. Né? Sorrateiramente, né? Sorrateiramente, isso. E é isso que acontece no primeiro momento. O exército não tendo a ordem do Mário de se formar e atacar como um todo, começa a criar pelotões que tentam pegar água nas esquivas ali do inimigo. Porém, na primeira tentativa, quando eles chegam no rio, eles já encontram com a tribo dos Ambrões, que são os gauleses que estão ali junto com os teustões. E, alegadamente, eles estão ali tomando banho, tomando umas. Na minha mente, estão fazendo um churrasco ali no rio. Né? E, de repente, chega um pelotão de romanos ali para pegar água e começa um xinga para lá, xinga para cá. E eles entram em confronto. Só que os romanos, claro, não estão ali fazendo churrasco, então estão bem armados, tem toda já a estamina e estrutura que o Mário treinou pelos últimos 3 anos. E basicamente não dá nenhuma chance para esse punhado aí de ambrões, lembrando gauleses não germânicos que estão ali. Então nesse primeiro confronto, o pessoal que estava no rio ali, morreu no rio. Morreu no rio. Pegou água, matou uma galera, pegou o resto do churrasco, voltou pra casa. É isso aí. Porra, perfeito.
E aí foi a primeira evidência de que o exército do Mário, as mulas do Mário funcionavam. Funcionavam. Só que, claro, foi um pelotão pequeno e foi contra os ambrões, os gauleses, não diretamente os germânicos. É que é um povo que eles já conheciam, né? Mas aí o interessante é que, claro, os germânicos estavam ali perto, eles estavam juntos. Mas vamos considerar aí de que eles estavam de um lado do rio e eles pegaram os gauleses no rio, né? Sim. E era uma região de bastante florestas e montes. E quando os romanos, eles não estavam mais na fortaleza, então eles estavam acampando ali. Então, o momento foi tenso depois da primeira batalha, porque apesar da vitória, cadê os teutões, que são os germânicos, que são um mar de gente desconhecida? Cadê eles? Então, eles passaram aquela noite lá, diz aí as fontes primárias que passaram com a espada na mão num círculo defensivo extremo, esperando um ataque dos teutões a qualquer momento. Eles sabiam que eles estavam vindo, só não sabia de onde e de que momento, quer dizer, de que forma. E falaram que em vez de atacar, quer dizer, o que aconteceu aí foi que em vez de atacar, os teutões usaram de uma intimidação. Que eles se aproximaram do exército romano, mas como era região de muita floresta, eles não se deixaram ficar visíveis e era calada da noite. E aparentemente só fizeram ruído a noite inteira, fazendo lamentações, ameaças, sussurros. Lembra aqueles barulhos lá do monstro de fumaça do Lost antes de aparecer? Sim. Não, foi algo, né, nessas linhas aí. Na calada da noite, vários mortos aí dos ambrões, e os teutões ali, em vez de atacar diretamente, só criando aquele preâmbulo de vai ficar ruim pra você, estamos todos aqui, sabendo onde vocês estão, estamos vindo, mas você não sabe se agora. Só terror psicológico lá. Só psicológico, isso aí. Só terrorizando a mente dos romanos. Sim. Que na calada da noite, no meio da floresta, sem a fortaleza deles. Espadinha na mão, nem dormiram. Só com uma certeza. Os teutões vão atacar. Nossa. Imagina para usar termos técnicos, né? A circunferência de certas coisas anatômicas aí deles. Passava uma brisa. Mas, surpreendentemente, o advérbio voltando aqui, os teutões realmente ficaram nessa, só na intimidação psicológica. Não atacaram naquela noite, nem atacaram no dia seguinte. Eita. Ficaram ali só criando atenção, muito provavelmente também se preparando entre eles, né? Já que ia entrar no embate, não podia simplesmente chegar do nada, né? Deixa um grupinho ali fazendo terror psicológico, o resto do exército se prepara. Isso, essa é possivelmente o que aconteceu. Mas claro, isso também deu tempo pro Mário armar a estratégia dele. Que essa do rio aí, como que era um incentivo dele, mas não foi uma estratégia dele, foi o que aconteceu. Mas agora que o embate realmente ia se materializar em toda a sua magnitude, ele decidiu se preparar. E a estratégia dele foi posicionar todo o exército dele no topo de um monte, que era uma região de florestas e montes ali, e esconder 3.000 soldados num outro ponto ali para baixo do monte, mas no meio de uma floresta mais densa. O que me lembra muito a estratégia que o Hannibal usou lá no primeiro encontro dele com o Scipio Pai, não sei se você vai lembrar disso. O primeiro que é que eles se esbarram lá, né? Não. É o primeiro na Itália, depois que ele atravessa os Alpes. Depois que ele atravessa. Que ele manda o exército dele ir acordar os romanos quase da madrugada lá e atravessar o rio. Sim. Lembra disso? Pra ir na surdina lá. Pra ir na surdina, eles provocam os romanos para atravessar o rio e ele se recusa a botar o exército dele para batalhar até quando já é 10 ou 11 da manhã e tá todo mundo bem alimentado. Sim, e ele tinha deixado na noite anterior um pelotão dele escondido também. E aí os romanos, cansados, molhados, quando começa o embate, tomam um pau do pelotão principal. E de repente aparecem os soldados escondidos atrás e sanduícham eles. E Roma tem a primeira derrota em território romano, aí, com o Scipio pai fugindo e sendo salvo pelo Scipio filho, que naquela época legalmente tinha 18 anos. E o Hannibal. E foi o começo dos Scipios africanos. Ali é a primeira vez que ele aparece. Mas a primeira vitória na Itália de Hannibal. Então, esse foi o contexto. E agora, olha a coincidência. Mário esconde 3.000 soldados dele numa floresta, coloca o exército principal dele no topo de um monte e usa a cavalaria dele para ir provocar os teutões.
Ele manda a cavalaria lá e fala, faz roasta, mostra a bunda, chama pro pau. E quando eles começarem a perseguir, sobe um monte. E é isso que eles fazem, e é isso que acontece. Eles realmente, na luz do dia, do segundo dia no caso, vão em direção ao onde eles imaginam que estejam os teutões, encontram eles, provocam eles e levam eles direto para o monte onde está o exército principal. E quando os teutões chegam, eles têm que subir um morro, e aí de novo temos a referência Star Wars. Quando você não tem o high ground, você já está em desvantagem. E os romanos usam essa vantagem supremamente a favor deles. Nos vídeos aí que dá para ver, nos relatos, eles lançam uma chuva de lanças e flechas nos teutões quando eles começam a subir o morro, o que já aniquila bastante a linha de frente deles. E quando começa a batalha, claro, os romanos estão empurrando eles para baixo com toda essa vantagem do terreno aí. E os teutões, lembrando, eram bárbaros, como eram germânicos, eram fortes, eram gigantes na linguagem lá dos romanos, sim. Mas eles não eram um exército profissional como era o do Mário agora, que treinou pelos últimos 3 anos de maneira bem rígida. Então, uma vez que eles começam a perder posicionamento, eles entram em pânico. E aí o Mário, basicamente, manda o exército dele escondido sair lá da floresta e atacar a retaguarda dos teutões. Então eles já estão em desvantagem, já estão levando pau na subida do morro, e quando os romanos empurram eles para as planícies, o exército coringa deles sai do esconderijo. E igualzinho aconteceu lá com Hannibal, eles sanduícham os teutões. E Roma wins. Primeira vitória em cima dos germânicos, sim. E não foi qualquer vitória. Lembrando, estamos falando de entre 60 e 100 mil homens por parte dos germânicos, soldados. Dos germânicos, sim. E nesse confronto aí, no mínimo, dizem as fontes, 50 mil morreram. E o resto foi feito prisioneiro. E os romanos perderam, não chegaram a perder nem 5 mil. Como foram unidades de milhares, não foi nem dezenas de milhares. Então, mulas de Mário provaram que sim, tinha funcionado. E a estratégia do Mário, que muito inspirada por Hannibal, funcionou à perfeição. Aí sim, isso quer aprender com seu inimigo. E teve outro fato aí que é importante mencionar, que quando os germânicos começaram a fugir, que eles viram que o jogo tinha virado, o terreno era desvantajoso, estava sendo ensanduichado, muitos desses germânicos tentaram voltar para o acampamento deles. E aí Roma viu algo que nunca tinha visto antes. Estava no castelo lá? No castelo? Não. O castelo era não, romano. para o acampamento. Para o acampamento deles, dos teutões mesmo. E aí os romanos, em perseguição desses que estavam tentando fugir, viram algo novo. Que foi que, ao chegar no acampamento deles, eles estavam sendo mortos pelas próprias esposas. What the fuck? Sim. Volta, covarde! Exato. Bom, que aí eles se deram conta, ou observaram pela primeira vez que as mulheres germânicas não toleravam a covardia. Ou tinha um entendimento implícito ali de que elas eram os triares aí do exército germânico. Elas eram a terceira linha de que daqui você não volta, não. Nenhum covarde vai ser pai dos meus filhos. Aí sim. Sim. E as mulheres realmente açoitavam os maridos, como não é que davam uma morte cerimonial para eles. Enfiava coisas pontiagudas na garganta deles, como assassinavam ferozmente quem voltava para acampamento. E iam para cima dos romanos também. Uns relatos aí é que os romanos, bom, obviamente meio confuso com a situação, né? Eles matavam o esposo, pegavam as armas dele e ia para cima dos romanos, sem escudo, sem treinamento, sem nada. Tem até uma parte aqui que diz que algumas tentavam se defender da espadada dos romanos com as próprias mãos. Caralho. Elas sem medo nenhum de morrer e de basicamente se suicidar ali no último momento. Que era basicamente isso, os soldados estavam voltando em desespero, já sabia que dali não ia ter mais nada. Então, em vez de esperar para ser, provavelmente abusada e virar escrava, elas preferiam
Morria lutando. Exato. Então elas eram ferozes, não toleravam a covardia dos maridos e ia pra cima com o que tinha e o que não tinha. Então foi algo novo. Os romanos ficaram surpresos, assim como nós ouvintes. Né? De que você volta pro seu acampamento, pra sua esposa e filhos e é assassinado por eles. Voltei com a garganta. Não voltou não, aqui só volta vitorioso, não volta perdedor. Quanto mais covarde, fujão. Que claro, é meio brutal você pensar nesse aspecto, mas por outro, se você vive numa cultura dessa, a chance de você querer voltar pro seu acampamento em vez de continuar lutando diminui, né? Como é o incentivo de você quer morrer com honra com o inimigo ou você quer voltar a ser assassinado pela própria esposa? Não, deixar quieto, vou morrer aqui mesmo. Pelo menos aí não morre em vergonha, né? Porra, pelo menos né? Exatamente. Mas no desespero, né? Porque uma coisa é teórico, né? Outra é você ver, sei lá, 30 mil soldados na sua frente. E Trissudando, meu Deus, trissudando todo mundo no caminho. E no desespero, você fazer o quê? Pelo menos tem uma chance. A minha mulher talvez eu consiga fazer com que ela não me mate. Mas, no fim do dia, os germânicos aí dos 50, 60 mil que foram mortos nesse momento, que não foram mortos pelos romanos, foram mortos pelas esposas no acampamento. Nossa senhora. Beautiful. E bem, aí Mário então tem sua primeira grande vitória. Dale, tem a sua consagração, sim. Já das duas frentes das frentes germânicas, já ganhou uma. E é a vitória absoluta, como não é uma vitória pírrica, bem longe de vitória pírrica. Perdeu pouquíssimos homens e provou superioridade em todos os sentidos, estratégicos, militar, formação, tudo. Vitória 3 estrelas, ou 5 estrelas, dependendo da sua categoria aí. Porra. E bem, então o Mário aí já tá felizaço. E acendeu a chama de Roma agora. Já sabe que já tem um triunfo mais esperando por ele em Roma. Porém, Roma também tá brigando na outra frente lá do norte, né? Com o Cátulo. E lá a coisa não tá indo tão bem. Os símbrios têm mais sangue no olho, digamos assim, do que os teutões, aparentemente. E eles estão em outro terreno, né? Eles estão nos Alpes. E lembrando, os símbrios vêm do extremo norte ali do continente europeu, lá do que é hoje a Dinamarca. Então eles estão super acomodados com o frio. Então, em vez de florestas do sul da França, eles estão lá nos Alpes. E o Cátalo usa da mesma estratégia do Mário. Ele faz uma base lá, porque até ele tá defendendo o território, né? Ele não quer que os germânicos ali, os símbrios, invadam a Itália. Então ele faz também um castelinho dele ali, na entrada dos Alpes, e basicamente espera que os germânicos se intimidem com essa fortaleza e não passem dali. O que, obviamente, não acontece. Os símbrios, ao chegar e ver a fortaleza, alegadamente provocam os romanos no castelinho deles, não só jogando insultos, não só insultando eles desde o outro lado do muro, mas alegadamente, isso é algo bem particular, como eles estão ali em um terreno nevoso, com muita neve, estão nos Alpes, eles vão para os muros da fortaleza romana nus, usando apenas os escudos, e começam a usar o escudo como um tobogã. É isso. É isso aí. Tá certo. Quero aqui, que você tenha... Zero medo de vocês. Eu quero que você tenha essa imagem na sua cabeça, você como soldado romano, vendo um germânico fazendo como que é o papelão na grama, mas escudo na neve, pelado na sua frente lá. Você com frio. Você com frio. Meu Deus do céu. Isso me faz lembrar até aquela música do Frozen lá, que The Cold Doesn't Bother Me Anyway. Estão provavelmente cantando a música do Frozen lá. Certeza. Fazendo um coralzinho pros romanos. Dando as mãos, com as mãos dadas nus ali, né? Falando, vem Roma, vem. Fica no seu castelinho aí, porque você vir aqui pro frio, você vai levar. Já era. Falando em termos técnicos, né? Rola na cara.
Ai, meu Deus do céu. Então, os símbrios é outro nível, cara. Né? Tô vendo mesmo. É outro nível, é outro nível. E, bom, claro que os romanos não partem para cima nisso, mas os germânicos também chega um momento que perde a paciência de só mostrar o que eles têm no corpo, Sim. literalmente. É. E varrendo o perímetro ali, eles percebem que os romanos tinham feito uma ponte atravessando um rio ali para ter acesso aos recursos e possivelmente mudar a estratégia ali de ataque. Os romanos constroem não só esse castelo, digamos assim, mas também infraestrutura ao redor. Sim. E aí eles decidem que não vão só destruir a ponte, que para que Roma veja do que eles são capazes, eles juntam 150 mil homens deles num exercício multirão verdadeiro ali, e não só destrói a ponte, mas eles cortam as árvores ali do redor e tiram muita terra de outros lugares e desviam o rumo do rio que está essa ponte para construir uma represa Carai. que dá de cara com a fortaleza romana. Então, tá vendo essa ponte aqui, ó? Eu vou destruir ela e vou fazer uma represa no lugar dela. E chuta o que vai acontecer quando eu quebrar as barragens da represa. Nossa senhora. Então, na força aí de 150 mil pessoas, eles mudam o rumo do rio. Cara, pensa nisso. Isso é um exército. Depois de ver o musical do Frozen, ver os caras Né? mudando o rumo do rio. Que pariu, é Pra muita dedicação. construir. Esse povo é muito exótico. Falando, é outro nível total. Porra, velho. E aí, o Cátulo tem um problema, porque o exército, ao ver isso, fica com medo e começa a fugir. Eles começam a sair da fortaleza pro outro lado, em direção de volta à Itália. Sim. E o Cátulo aí, no desespero, para não dar a impressão de que tá fugindo, ele pega um cavalo e vai para frente das tropas dele para dar a ilusão de que ele que tá liderando essa retirada estratégica, digamos assim. Deus do céu. Falei, isso não é fuga não, é só as condições do terreno mudou, né? Vai saber o que aconteceu. Pô, exatamente. Tirada estratégica, é isso Melhor a aí. gente esperar vocês lá nos pés dos Alpes, em vez de aqui na entrada dos Alpes. Que pariu, viu? E, sim, em paralelo, manda pedir ajuda pro Mário. Ele manda um mensageiro lá pro sul da França e retrocede para os pés dos Alpes, já em território italiano. Então, os símbrios aí, muito melhor nesse momento do que os teutões, né, que já levaram a pior. Uhum. E, bom, quando a mensagem chega pro Mário de que o Cátulo teve que retroceder os pés dos Alpes, ele, em vez de voltar para Roma para ter o triunfo dele, ele redireciona todo o exército para o encontro do Cátulo, lá no Rio do Pó. E o Rio do Pó, falando do Hannibal, foi onde esse conflito aí que a gente estava falando agora aconteceu. Lá nas margens do Rio do Pó. O rio que os romanos atravessam de madrugada no frio aí, é esse próprio rio aí, o Rio do Pó. Então lá tá o Cátulo, esperando o reforço do Mário chegar para conter a ameaça dos símbrios. E, bom, nessa translado do Mário do sul da França lá para o norte da Itália, ele também descobre que o povo romano elegeu ele como cônsul para o ano 101. Quinta vez está sendo eleito cônsul. Eles sabem da vitória dele, sabem que está indo ajudar o Cátulo, e o Cátulo vira pró-cônsul, mas o Mário vira cônsul, porque como cônsul ele tem autoridade total, né? Então o Cátulo vira meio que um súdito dele, um apoio dele. O Mário agora é o rei da parada. Então, quinta vez. Lembra que eu falei que eram 7, né? Já tá na quinta já. Sim. E agora, claro, com mais confiança do que nunca. E isso me lembra que os romanos não estão usando o título ditador, né? Porque lembra que esse era o termo usado para quando você estava numa situação de emergência e dava os poderes totais para alguém. Sim. Mas desde do Fábio Máximo lá que eles não usavam essa categoria. Então agora reelegia cônsul, mas na prática o Mário tinha virado um ditador. Situação de emergência, ele podia acabar com o problema, ele tinha o comando de tudo. Né? Okay. E bem, ele foi para lá, foi ao encontro do Cátulo, porque em outro grande momento de sorte, e a gente fala de méritos, né, de Roma em vários sentidos, mas a sorte de Roma também é sem precedente, cara. É uma coisa assim de que quando pergunta por que você está aqui hoje, né, por
por mérito ou por sorte, Roma Sorte. você falar que é 50-50, você tá mentindo. É mais uns 80-20, viu? Porque os Cimbrios podiam muito bem ter descido ali os Alpes também e acabado com o Cátula, né? E só Sim, só viu o esperar cara o fugindo e Mário. falou, vambora. Mas não, a região ali era tão rica que os Cimbrios decidiram explorar tudo que tinha ali. Começaram a explorar mesmo, a fazer o que o Hannibal fazia lá, como saquear as tribos que tinham ali, saquear as terras. Fizeram a fanfarra deles ali na região dos Alpes, que era muito Sim. rica, em vez de diretamente ir atrás do Cátula. E isso, claro, foi o tempo que o Mário precisou para chegar. Então o Mário chegou e os Cimbrios não estavam ali na espreita do Cátula. Então, sorte de Roma outra vez dá suas caras. E quando o Mário chega, ele obviamente junta o exército, reestrutura tudo que o Cátula tinha colocado como formação para dele, e fala, ok, agora vamos acabar com isso de uma vez. E é quando os Cimbrios, também já escutando de que tinha chegado reforço para o exército do Cátulo, eles decidem parar as fanfarrices dele e ir ao encontro deles. Sim. E aí acontece algo bem, bem curioso, que os Cimbrios chegam já em território italiano, né? Estão ali bem no extremo norte, mas já está em território italiano. Então, o contexto mudou, o alerta subiu, eles estão ali, estão vendo o Cátulo, estão vendo o Marius, o exército romano basicamente dobrou de tamanho, ainda é basicamente 1/3 do que os Cimbrios têm, mas claro, a situação mudou. Então, em vez de ir direto para o pau, eles mandam emissários para esse novo consolidado romano aí. Eles mandam emissários e a mensagem dos emissários é a seguinte: estamos vendo que vocês dobraram de tamanho, estamos vendo que a estrutura aqui mudou, mas vocês vão perder. Vocês já perderam outras incontáveis vezes. E por mais que vocês tenham aumentado de tamanho, vou te dizer um segredo. Somos apenas um flanco do nosso exército. Temos um povo irmão chamado Teutões, que está a caminho para se juntar a nós e garantir a aniquilação de vocês. Então, rendam-se agora ou arrependam-se depois. Que bom. Foi a mensagem dos emissários. E aí, entramos no momento drama aqui, tipo novela. Se é verdade ou não, ninguém nunca vai saber, porque é quase bom demais para ser verdade. Mas a narrativa é a seguinte: nessa sala, onde está o Mário, está o Cátula e tá os emissários aí dos Cimbrios, o Mário escuta tudo isso e pergunta, qual o nome do seu povo, irmão mesmo que está a caminho? Ele falou, os Teutões. E eu escutar isso, todos do lado romano começam a dar risada. E o Mário diz, Teutões, acho que já ouvi deles. E eu acho que eles não estão vindo não. Porque eles foram recepcionados por uma comitiva romana lá no sul da França e foram gratificados com uns lotes de terra, nos quais eles habitarão permanentemente. Cemitério. Eu já ouvi deles. Eles foram recebidos lá, foram até presenteados com algumas terras nas quais eles estarão, pausa dramática, para sempre. Então, essas são as palavras, esses são os relatos aí de faz de mais de 2000 anos. Que, claro, tá mais para roteiro de novela do que para um momento histórico. Mas, alegadamente, foi isso que aconteceu. E os Cimbrios, ao escutar isso, claro, ficam putos. Mas acham que o Mário tá blefando. E fala, do que você tá falando? Você tá zombando da gente? Você acha que tá mentindo, que não existe Teutões? Como você vai se arrepender de cada palavra que você tá dizendo. Vai se arrepender de tratar com desrespeito os povos germânicos. E aí, em outro momento da novela, o Mário diz, acho que também seria um desrespeito você estar aqui na nossa presença e não falar nenhum oi para os seus irmãos, que coincidentemente tiveram alguns sobreviventes e estão aqui com a gente hoje. E acenou para que trouxessem o rei dos povos teutões acorrentados ali para aquela sala onde eles estavam.
Que é isso, hein? Não é uma. Porra, como é que é aquilo lá? Mata a pau no vosso pau? É isso aí. Falou desrespeito, não fala nem oi pro seu suposto irmão, ó um aqui, ó, acorrentado. Não, porra, cara, que é isso? Que falta de educação. Então, em outra grande cena de teatro, Aí, mais uma salinha que eu queria estar pra ver. mas mosca na parede, né? Porra. Trouxe, não qualquer um, trouxe o rei dos teus tons acorrentado ali e falou aqui, ó, fala pra ele qual é o seu plano de atacar Roma em conjunto. Fiquei pra ele, ver se ele concorda. E aí, claro, os emissários chutaram o pau da barraca e falaram, nos vemos lá fora. Não, falou, então tá bom. The fight is on, basicamente. Saiu com o bico na cara, né? Que comece a treta. E bem, começa a treta. Aí já não tem mais diálogo, já não tem mais possível acordo, não tem mais ameaça. Te pego na saída, e a saída era basicamente o lado de fora ali, de ambos os acampamentos. Sim. Então aí entramos no maior confronto até o momento entre os romanos e os germânicos. Os símbrios, como a gente já deu para notar, né? Os diferentões, os ferozes, os confiantes. Exóticos, rapaz. Com seus 150 mil soldados, enfrentando Mário nesse momento tinha um exército de 32 mil e o Cátulo de 20 mil, ou seja, 50. Então, dependendo aí da sua estimativa, era 2 para 1 ou 3 para 1, porque, claro, não tinha um censo lá, não tinha imagem de satélite para comprovar. Tinha só os historiadores séculos depois falando a quantidade de pessoas que tinha. Mas alegadamente os símbrios estavam entre 100 e 150 mil, os romanos no máximo tinham 50 mil. Então aí, qual foi a estratégia? Qual foi essa? Os símbrios, sangue no olho, faca nos dentes, junta todo mundo numa linha de frente consolidada, vamos pro pau, vamos rolamentar os romanos. Tem tanta gente aqui que é simplesmente passar o rolo neles. E o Mário, obviamente, sendo cônsul, tendo todo o poder ali, fala, não, os romanos vamos estratizar. E aí ele decide por uma formação na qual o exército do Cátulo vai ser a linha de frente e o centrão do conflito, enquanto o exército dele, os 32 mil, serão divididos em flanco direito e flanco esquerdo. E ficarão, bom, como já diz, né, nos flancos. Sim. E aí começa uma especulação, que as revistas de fofoca da época dizem que o Mário só decidiu isso porque ele sabia que num conflito desse, no qual o exército inimigo consolida um bloco, um rolo aí contra o inimigo, eles tendem a empurrar a linha de frente do inimigo e os flancos levam a vantagem, né? Assim como o Hannibal fez lá na Batalha de Canas. Você deixa os flancos, você deixa a sua fortaleza nos flancos, porque quando começar a batalha, o inimigo vai empurrar o centro da sua linha. Sim. E o flanco, se ganhar, obviamente, do flanco adversário, vai poder sanduichar o inimigo depois. Você faz aquele C, né? Você tem uma linha que gradualmente vai virando um C. Então, as caras da época lá diziam, o Mário só fez isso porque ele sabia que, colocando todo o exército dele nos flancos, quando a batalha viesse ao fim, e se viesse ao fim a favor dos romanos, chuta quem ia ser o absoluto herói. Quem ia falar, eu derrotei os germânicos. E lembrando que ele não deu nenhum crédito pro Sula lá, né, na Jugurta. Então, é matéria de especulação, é coisa de fofoca. Vamos ter que discutir isso melhor no programa da tarde, eventualmente. Mas o fato é que ele decidiu por essa formação. E, bom, eles estavam numa planície, era o norte da Itália. Já não estavam nos Alpes, então fazia mais calor ali. Já não tinha neve. Era meados de agosto. E segundo o narrador principal aí, o Plutarco, diz que essa condição climática afetou bastante o campo de batalha. Porque os símbrios estavam muito confiantes nas montanhas, na neve. Agora estavam na planície, no ápice do verão italiano. Estava perto dos Alpes ainda, mas você tira 3 mil metros de altitude, tudo que você tem. Calor na nuca. E muita poeira.
Ele diz que era tanta gente do lado dos símbrios Sim. que a mera movimentação deles levantou uma cortina de poeira imensa que fez com que os romanos, quando a bandeira foi levantada e foi cada lado pro pau, que os romanos não viam a extensão de todo o exército germânico, eles viam só a linha de frente ali, porque o resto estava coberto por poeira. Então isso deu confiança para os romanos que eles conseguiriam ganhar, apesar da enorme desvantagem numérica. E bem, Falar, os caras estão me enxergando. então são coisinhas assim que intuitivamente você não imaginaria, mas são coisinhas que uma nuvem de poeira ajudou muito o exército romano nesse momento. Além do que o cansaço dos símbrios nessa condição aí de calor também tirou bastante da confiança e da estamina deles. Então, com essas vantagens, os romanos começaram a ganhar certa superioridade ali no campo de batalha, e tem que lembrar também que os germânicos eram ferozes, eram gigantes, por assim dizer, mas eram bárbaros. Eles não tinham um general como Mário, com 30 anos de carreira, com reestruturação, com estratégia. Como eles eram, tá no nome, bárbaros. Bárbaro, sim. Então, eles iam para cima, iam com tudo, mas eles só tinham números, eles não tinham muito mais que isso. E o Mário, claro, mesmo com menos pessoas, nessa estratégia dele, com a cavalaria com muitos soldados da Numídia ainda, né? Lembrando que agora eles tinham todo o controle lá da região, facilmente derrotou os flancos dos símbrios. Eles também tinham uma cavalaria, mas estava bem longe de ser nível cavalaria numídica e organização do exército do Mário. Então começa a batalha, os germânicos concentram na linha de centro, empurram o exército romano, mas que conseguem manter de igual para igual, e o Mário com seus flancos consegue facilmente avançar, aniquilar os flancos dos germânicos, e aí chuta o que acontece. Sanduichou. Sanduichou. Exatamente o que ele previa que aconteceu. Só que, claro, uma vantagem. Ele não foi só sanduichado pelo Mário, senão que, lembrando, eles estavam com todos os povos ali, incluindo as mulheres. Então, como eles estavam na planície, o acampamento estava para trás, quem não foi sanduichado pelo Mário foi sanduichado pelas próprias esposas. O cara falou, E não, aí, morreu. E aí foi um hasta luego para os símbrios. Por mais que fossem diferentões e fosse uma ameaça e fossem monstros no primeiro momento, contra o sanduíche romano, contra a superioridade organizacional, contra a superioridade em armamento, estratégia, a própria cavalaria numídica e contra a não tolerância das próprias esposas em covardes, foram aniquilados. Aí sim, todo mundo. Já era, acabou. Não foram necessariamente todos mortos. As estimativas aqui é que morreu entre 60 e 120 mil germânicos nessa batalha. Dizem as lendas aí de que os povos ali daquela região, lembrando que era uma região muito rica e de vários fazendeiros, usaram os ossos dos falecidos para fazer as suas cercas nas temporadas seguintes, nas estações seguintes ali ao conflito. É isso. Bem estilo Halloween, né? Estima de exemplo. Usaram os ossos dos falecidos para fazerem suas cercas. E também, alegadamente, a colheita da estação seguinte, porque tinha tanto sangue derramado ali, foi a melhor em séculos, de tantos nutrientes que penetraram a terra. É isso, faz todo sentido, perfeito. Então esse é o nível de carnificina que aconteceu ali. Vamos arredondear aí para 100 mil mortos, mais de 50, 60 mil prisioneiros. E Roma com uma perda muito simbólica, como também não chega a dezenas de milhares. E vitória absoluta de Mário. Basicamente, essa é a história. Não, é o segundo ainda, né? O quê? Vez que ele tá de cônsul, só que agora ele tá como. É que não existe mais. Já é a quinta vez. É o quinto ano que ele. Que lembrando, ele assumiu em 107, depois 105, ou 104, e aí foi 104, 103, 102, 101. Ele tá em 101 agora. Esse é o ano. É isso.
quinto consulado, Sei. eliminou a ameaça germânica e a gaulesa também, né? Que tinha as tribos de Sim. apoiadores ali, mas depois dessa, chuta o que os gauleses Legal, fizeram. beleza. De novo, toda vez eles. Viraram as costas e picaram a mula. Falaram, sabe o quê? Deixa pra lá, tentamos. Melhor voltar pra nossa casinha. Deixa quieto, vai. Vamos esperar o próximo Uhum. povo aparecer e a gente vê. Mas bem, nesse momento aí o Mário realmente ganha a reputação de o terceiro fundador de Roma. Porque Porra, cara, salvou. e não salvou de qualquer ameaça, né? Era uma ameaça de 300 mil pessoas no total, Sim. com uma força desconhecida, com estratégias desconhecidas, como era realmente, como dizem lá, o terror símbrico. Não tinha outra maneira de colocá-lo. Mas ele, depois da vitória lá na África, que ele garantiu, foi lá para o norte, depois de cinco vitórias consecutivas dos germânicos, foi lá e virou o jogo. 5-0 para os germânicos, de repente 5-1, 5-2. 5x1, 5x2, E o WO. 2 acabou. O 2 acabou, desapareceu os germânicos. E claro, Aí, lembrando, o Mário era um homem do povo, né? Então o povo, obviamente, se sentiu totalmente vindicado por isso. sem contar a E, galera que ganhou terras e os caralho. Ixi, então, e aí dizem os romanos, quer dizer, dizem as fontes que os romanos tinha tanta euforia pelo Mário que uma vez aí eliminada a ameaça, antes de todas as refeições eles diziam obrigado aos deuses e ao Mário. Sai. Ué, É isso aí. Então, Como é que é? É Marte, né? Júpiter. Júpiter, é É, Júpiter no céu e Marte na Terra. isso aí. É basicamente o status que ele ganhou. Agora sim, você entende porque ele é considerado o terceiro fundador de Roma? Sim, pô. É, O cara representou. é. E aí entramos naquele ponto que eu falei que a gente podia discutir mais. Por que, que o Scipio Africanus não é o terceiro, dado que na ordem é Rômulus, Camillus e Mário? Porque o africano, porra, o cara se livrou né? É, Do Hannibal. Até mas hoje, as criancinhas sim. têm pesadelo até hoje, né, na Itália. Então, mas ele se livrou de um exército que teve no máximo ali 60 mil homens, né? Hum, Não foi um exército de 300 mil de bárbaros. E talvez bárbaro seja a chave aí. Que o Camillus foi contra o Breno e a sua gangue, né? Que eram bárbaros. E o Mário também foi de bárbaros. Então, pode ser que a categoria de romanos para ser fundador da cidade é proteger contra os bárbaros. É. Mas é nível existencial também, né? Porque o Hannibal, mesmo que ele tivesse ganhado, dificilmente ele ia fazer um genocídio de todos os romanos ali na cidade com 60 mil homens. Né? Ele não ia influenciar claramente, mas não ia acabar com, digamos, a etnia italiana. Uhum. Os germânicos, a ideia era essa. Estão Sim, mudando 300 mil pessoas aqui, chuta o que a gente vai fazer. né? Tomar Isso aqui, conta de é, passar o rolo na Itália. vai ser região germânica, esquece Itália. Itália aqui, como você faz a Itália desaparecer? Itália. Exatamente. E Itália. E bem, Mas não contavam com a astúcia do Marião. Porra. astúcia, competência e genialidade, porque ó, tudo que a gente falou aqui, reestruturar o exército, fazer treinar com peso nas costas, usar da própria posicionamento para incentivar os soldados a observar e depois atacar, para ter que ganhar, para ter acesso à água, como todas essas coisinhas aí. Hum. Mário mostrando que é um grande herdeiro da genialidade Hannibal e usou muito das suas estratégias. Né, exato. Isso aí, tem que aprender com o inimigo. É isso aí, que funciona, né? Né, funciona, pô. Não vou fazer porque era dele, não, E faz. lembrando que foi o que o Skip Africanos fez também, né? Uma vez que ele foi lá pra Espanha lá, ele usou truque Hannibal 1, 2, 3. Sim, verdade. O único que não teve truques foi na batalha contra o Hannibal, né? A batalha de Zama, lá no norte da África mesmo. Mas aí, claro, o Hannibal já estava no seu pior momento e não enquanto o Skip estava no seu melhor. Ah, tá, aquela, tá. Quando É, eles se encontraram lá. sim. Sim, sim. Mas, Saudade, coitado. enfim, a história do Mario podia acabar aqui, né? Com ele como
o seu grande triunfo, o terceiro fundador de Roma, herói Podia. supremo aí na lista do panteão pequeno. E ele acaba bonito. Mas aí ele tá assim, detalhe, né? Ele volta para Roma no ano 100 e é dado o consulado como prêmio pela vitória dele. Então aí nem precisa mais, mas eles querem premiar ele com o consulado em reconhecimento da vitória. Então aí ele tem o 6º consulado dele, no ano 100 anos de Cristo. É isso. Uhum. Tá bom. Você foi tão bem que a gente quer que você fique mais um aninho aí. Então, é seu. Não precisa ter nem votação, não precisa ter nada. Exato. E bom, aí podia acabar de dizer que foram felizes para sempre, né? Foi lindo. Morreu tranquilo em casa, Uhum. com o filho do esposo. Mas não. Ele vai O que acabar fazendo. acontece? O que acontece? Bom, vamos para uma transição, vai, antes de começar a última parte do episódio. Ok. Estamos aqui no 100 anos de Cristo, 100 antes de Cristo. Roma já sem uma grande ameaça externa, Mário no ápice da sua carreira militar, política, tudo de vento em polpa. Certo? Vai. Só que como diz aquele ditado, como que é? Morra, se aposente ou morra enquanto herói, ou viva o suficiente para virar vilão, né? Qual que é a frase do Batman? Merda. Ou você vive bastante. Não, ou você morre como herói, ou você vive bastante Isso. pra se tornar o vilão. Morra como herói, eu vivo bastante para se tornar o vilão. E chuta o que acontece com o Mário. Deus, Mário. Dado que a gente tá falando ainda. Porra, Mário, que você fez? Mas peraí, isso é o. É o 6º, né? Ele ficou 7. É o 6º, ele ficou 7. Esse é o 6º consulado dele. Começar a fazer merda agora, vai morrer no 7º. Bom, a boa notícia é que não foi necessariamente ele que fez merda. Mas o contexto foi pra merda. Ok. Porque, bom, acabaram as guerras, Roma tá em paz, não tem norte da África, não tem mais gaulês, não tem mais Cimbres, não tem mais nada. Roma tá de boa. E como Roma tá de boa, tem um probleminha. Mais conflito interno, né? E o primeiro conflito interno que aparece é que, sabe, todos esses soldados que não tinham terras e foram lutar pelas terras? Querem as terras agora. Exato, chegou o dia de pagamento. Depois de toda a euforia das celebrações, os soldados querem comemorar agora. Lá vem, cadê as terras? Não tem pra todo mundo. Cadê as terras? Sabe por quê? Sabe qual que é o problema aí? São dois, na verdade. Um é que eles não estavam conquistando novas terras, eles estavam defendendo as terras. Então, diferente do norte da África lá, onde Mário realmente conseguiu dar terra para os soldados, porque a Numídia passou a ser de Roma, já não era mais aliado, era romano. Então, ganharam as terras lá e os soldados foram dadas as terras lá também. Falou, você tem o seu 1 hectare de terra lá no norte da África agora, parabéns, valeu. No norte da Itália, já tinha dono lá, que eram camponeses italianos, de fato. Então, de onde saía essa terra? E aí teve que voltar uma questão aí que era da reforma agrária, que terras tinham, terras de soldados do Senado. Então as terras aí já não estavam na mão do Mário diretamente, estava na mão do Senado em continuar a reforma agrária para alocar apropriadamente as terras para os soldados que combateram com o Mário. E chuta que o Senado não tinha pressa nenhuma ou interesse de fazer. Que o Senado a gente já falou, né? Tem outras prioridades, tem férias das crianças, tem os recessos. Exatamente. Tem os jantares de gala agora, que já não tem mais que ficar temendo os bárbaros invadindo a qualquer momento, né? Agora é um ano de comemoração agora, não vai dar. Pra que a pressa, né? Pra quê? Relaxa. E pra que dar terras e influência para pessoas que não têm isso agora? Estamos falando dos proletariados. Você realmente, como senador, quer aquela sua terra que você administra e ninguém nunca perguntou, você quer dar essa terra para eles? Para esse povo, para essa gentalha? Não, né? Não, de forma alguma. E é isso que o Mário percebe uma vez que começa a surgir um certo barulho aí dos soldados perguntando, cadê minhas terras? E o Senado falando, tamo vendo. Calma. Mas nada acontecendo. Vai sair, só mandar ali pro cartório, voltar carimbado, reconhecer 3 firmas e vai dar certo, mas demora.
A Estácio é grande, tem muita gente, você viu lá, mas tá, bora sai. Sim, fim de ano, Natal, como Saturnália. mas já vai sair já. E claro, os veteranos, depois de arriscar a vida, lutar contra os monstros de Frozen lá, que me mostraram a bunda várias vezes. Sei. Cadê meu pedaço de terra? Cadê? Porra, tem que valer a pena. Então, tensões internas nesse cenário. E o Mario é um homem do povo. Ele não é um cara versado em política, ele não é um cara jogando xadrez 4D. Sim. Ele é um cara que quer honrar a palavra dele. Então, Uhum. quando ele vê que o Senado está fazendo corpo mole, ele tem uma ideia que é boa, mas não é brilhante. Ele se alia a pessoas do Partido Populares, algumas pessoas radicais, por assim dizer, mais radicais, né? Estilo Tibério e Caio Graco. Ele fala, já que o Senado não vai me ouvir diretamente, eu vou apoiar uns tribunos da plebe aqui que vão lutar ferozmente por isso. E o Senado sabe o que acontece quando os tribunos da plebe radicalizam o povo, né? Sim. E mais com o apoio dele. Lembrando, ele era, como você disse aí, Júpiter no céu, Maria na terra. Então ele decidiu apoiar alguns radicais do grupo dos populares para pressionar o Senado a passar essa reforma agrária, ou continuar essa reforma agrária, melhor dito. Sim. E um desses personagens aí, o principal dele é um cara chamado Lúcio Saturnino. Saturnino, que era tribuno na plebe e era um dos mais radicais. Então o Mario chega para ele e fala, tô com um problema aqui, você é tribuno da plebe, te dou o meu apoio publicamente e você faz o seu trabalho aí, né? Passa as reformas agrárias e garante o seu cargo de tribuno da plebe, né? Você está ajudando o Mario, está ajudando a garantir terra, como você vai estar na melhor posição possível. Então vamos fazer um bem bolado aí. E é isso que acontece. O Maia apoia ele, como tribuno da plebe ele consegue ganhar uma alavanca, digamos assim, para passar várias políticas que não só tem a ver com a reforma agrária, mas outras que ele já queria, né? Ele aproveita e fala, beleza, você quer terra e eu quero subsídio aos grãos aqui, como o Caio tinha feito lá, fazia o quê? 20 anos agora, mais de 20 anos. Então ele começa a jogar esse jogo, Mario, Saturnino, e tinha os apoiadores do Saturnino ali também, né? Tinha um pretor ali da época também chamado Glauco, o Glaucio, Glaucio era o nome dele, que também tinha um ofício ali público e era dos populares, e eles fizeram ali um triângulo da influência, digamos assim. Ou em Roma, como é conhecido, um triunvirato. E essa não é a primeira, né, não é a última vez que vamos escutar essa palavra. Mas estavam os três ali. O Senado, obviamente, percebeu que o jogo estava mudando e começou, como o Senado, né, eles mesmos a colocarem cada vez mais obstáculos para a plebe, o proletariado, não ganhar mais poder do que eles já tinham. O Senado sendo Senado, basicamente. E bem, o Saturnino consegue passar a lei do subsídio aí dos grãos, que o custo estava subindo, consegue avançar a questão da reforma agrária. Porém, contudo, todavia, chega no momento crítico. E esse momento crítico é que o Saturnino chega no ponto de ele tá para perder o mandato dele. Lembrando que durava um ano, né? E com o apoio dele, com o momento dele, ele decide usar de artimanhas não tão ortodoxas, digamos assim, sendo anacrônico a palavra de novo, para garantir que ele continue no poder. Porque, pensa como ele, Saturnino. Você tem o apoio do cônsul, herói, Deus na Terra, basicamente, e tem todos os veteranos dessas batalhas te apoiando. Porque, obviamente, eles querem as terras, né? Então, com todo esse apoio, por que você vai perder o seu cargo de influência e poder? Então ele começou a ter discussões sérias com outros membros ali da mesma classe de populares e da plebe, que não concordavam nos detalhes com ele, e alguns que até que queriam se candidatar a tribuno da plebe no lugar dele pro ano seguinte. Ele começou a se sentir ameaçado por isso. Ele pegou algum desses veteranos aí, que estavam putos e estavam sem muito o que fazer, e começou a formar gangue, a gangue do Saturnino. Começou a intimidar os inimigos dele, que não eram necessariamente senadores, era o povo ali que só discordava dele. Então começou a pegar na esquina, a
insulto, é empurrar na parede, falar, você fica de boa aí, Saturnino é o nosso cara, deixa ele Bulinando. lá. Isso, essa é a palavra, bulinando. E claro, na visão dele, né, estava protegido pelo Mario e pelos veteranos, então vai ter medo do quê? Uhum. O problema é, e é sempre o problema, né? Uma vez que você começa a bulinar, uma vez que você começa a empurrar na parede, as coisas não tendem a ficar mais calmas. Exatamente. Como você, né, em Pelo particular, contrário. sabe, uma vez você empurra alguém na lousa. Você se espera uma resposta. E bem, Boa. isso acontece, né, a intimidação dele começa a gerar uma reação, e a reação, obviamente, como diz Newton, séculos e séculos depois, gera uma contra-reação. E essa contra-reação vai de bullying para assassinatos. Aí, pulou É, um pouco a barra sobe ou diminui, né, dependendo da sua perspectiva. Mas o Porra. ponto é, o Saturnino, a gangue do Saturnino, como era conhecida, começou a assassinar algumas pessoas, alguns concorrentes políticos, alguns críticos das suas políticas, e morre um, morre dois, e chega um momento que um postulante a candidato a cônsul para o próximo ano, 99, é assassinado pela gangue do Marius, pela gangue do Saturnino, porque ele vê isso como uma ameaça para o Mario, e ele quer que o Mario seja reeleito cônsul pela 7ª vez. Nossa senhora. E aí está falando de um candidato a cônsul, não é tribuno de nada. É um possível candidato a cônsul que é assassinado pela gangue do Saturnino. E esse candidato aí, ele não era um patrício, mas ele era um aristocrata, ele era um equestre, que está bem próximo dos senadores, né? Mais próximo dos senadores em termos de influência política do que dos plebeus ou mesmo dos proletariados. Então aí o Senado fala, não dá mais. Nossa. Matou um nobre, matou o terceiro, matou um candidato a cônsul. Como não vamos mais tolerar esse tipo de intimidação. Não importa com quem você tem suas alianças, o Senado, de maneira unânime, declarou estado de emergência. E você lembra o que é o estado de emergência? Estado de emergência. Estado de emergência não é quando eles chamam um ditador lá? É ditador? Não. Na época que tinha ditador, sim. É basicamente um estado de sítio interno. Eles falam, ó, acabou as funções, acabou a vida normal na cidade. O foco é resolver esse problema agora. E foi o que eles decretaram quando eles mataram o Tibério Graco e também quando eles mataram o Caio Graco. Foram os 2 últimos estados de emergência, foram nessas ocasiões aí. Eles decretaram os irmãos inimigos públicos e nada ia acontecer em Roma enquanto essa ameaça não fosse contida. Resolvido. Isso. E agora eles fizeram a mesma coisa, falou, ó, nada vai acontecer enquanto Gangue lá todo, cara, né? enquanto a ameaça do Saturnino e sua gangue não for resolvida. Só que tem uma diferença aí, porque os Gracos, eles não eram mais, eles não estavam mais em ofício público. O Tibério tinha perdido a eleição, né, depois que quando foi decretado o estado de emergência, e o Caio também. Então, essa foi a primeira vez que foi decretado o estado de emergência enquanto o Saturnino era tribuno da plebe e o parça lá, o Glaucio, era o pretor. Então, declarou inimigo do Estado pessoas que eram membros do Estado. Então, quebraram um precedente e cadê o Mario em tudo isso? Então. Aí o Mario tá numa sinuca de bico. Porque como cônsul, ele é a autoridade máxima do Estado. E se o Estado decreta estado de emergência, chuta quem que tem que resolver esse problema. Ele. É ele. E chuta quem que tá gerando o problema. É o parça dele, é quem ele apoiou. Então, ele tá numa sinuca de bico. O que ele vai fazer? O que ele faz, né? Melhor dito. Bom, dado que ocorreram assassinatos, a balança pende, né, para um lado de como você, cônsul, herói do povo, vai defender assassinato. Como você defende isso? E por mais que o Senado tivesse suas tendências e como que é predisposições aí de conservadores, eles não tinham matado ninguém. E agora o apoiador dele sim tinha matado candidatos políticos. Então como que ele ia defender isso? Não dava, né? Não dava.
Então, nessa situação, ele foi obrigado a se alinhar com o Senado, usando aí que não dava para tolerar assassinato, e concordou em mandar prender, não executar, o Saturnino e o Glaucio lá. Então, ele se alia com o Senado e fala, ok, manda prender, não dá para tolerar, mas não vão executar, vamos só prender eles. Então, de certa forma, ele tenta mostrar clemência aí para os apoiadores, que ironicamente foi ele mesmo que fez chegar nesse nível de confiança, né? Que se não tivesse dado o apoio dele, dificilmente ia ter chegado nesse nível de ousadia. Mas aqui estamos. O Senado manda prender os apoiadores e, por serem prisioneiros políticos, eles prendem eles no próprio Senado. E o Mário tá lá pedindo clemência, vamos colocar eles para julgamento, mas não vamos executar eles. Mas os apoiadores dos senadores, os próprios senadores, né, o grupo ali de opiates, decide que, sabe o que? Eles não vão esperar o Mário decidir nada, nem ir para julgamento, eles são uma ameaça, já mataram pessoas do lado deles. Então, eles invadem o Senado pelo teto, sobem no teto do Senado, tiram as telhas do Senado e usam pedaços das telhas para apedrejar o Saturnino e o Glaucio lá na sala que eles estão presos. Senado, cada dia vendo mais sangue. Então agora, antes era as madeiras lá dos bancos do Senado, né, que serviram para assassinar o Tibério, e agora as telhas. E com isso assassinaram, executaram os dois, mais uns apoiadores ali. Mas o diferente aí é que eles mataram não ex-tribunos da plebe, eles mataram tribuno da plebe e um pretor, como estavam em ofício ainda, tinham os cargos públicos. Verdade. Então, morreram, foram apedrejados, foram atelhados, se você quiser. E tinha sangue no Senado outra vez. A diferença aí Rotina já esse negócio aí. A diferença aí é que estava em cargo público e o Mário ficou numa posição que, pro Senado, tudo isso só tinha acontecido porque ele apoiou esses radicais. E agora, pro povo, pra plebe, pro proletariado, dois dos maiores apoiadores deles, que iam conseguir as terras lá que eles mereciam porque lutaram pelo Mário, foram assassinados. E aí, Mário? Que lado você vai ficar? Ele não tinha lado para ficar, como essa é a situação ruim do Mário. Porque, independente do que ele falasse ou fizesse, já tinha dado ruim para ele. Sangue tinha sido derramado no Senado, mortes tinham acontecido, e chuto que o Senado ia fazer bem menos agora com tudo isso. É apoiar as reformas agrárias, é avançar com as reformas agrárias. Então... Não melhora. Não melhora. Ele estava realmente na pior sinuca de bico possível. Estava sendo desdenhado por ambos lados em igual intensidade. O Senado não querendo olhar para a cara dele, cuspindo no chão pelo apoio dele a esses radicais. Isso e o povo sentindo que ele tinha traído eles, porque olha só os tribunos da plebe, mortos. Tudo ainda é durante o 6º mandato dele, não? O 6º mandato, E aí que o Mário decide, no 6º mandato, se aposentar da vida pública e ir para uma província no Oriente. No Oriente? No Oriente. Okay. Lá pro reino lá do Pérgamo, lembra que Pérgamo tinha deixado tudo a Roma? Então, ele pega todas as riquezas dele, que lógico que o Mário como cônsul e general, né, todos os espólios aí dos germânicos, muito ficou para ele. E os presentes do próprio povo romano para ele, por ser o 3º fundador de Roma, né? Então ele estava rico assim, possivelmente a pessoa mais rica em toda a história de Roma até aquele momento. Falou, fui. Ele pega essa riqueza e fala, não dá para agradar todo mundo, não dá para agradar ninguém, tentei o meu melhor. Falou, valeu. É isso. E foi embora. E aqui terminamos nosso capítulo de hoje, com o Mário, depois de se consagrar um 3º ou 4º, né, considerando os Escape Africanos, o maior herói de Roma, para um exilado político em próprias províncias romanas aí, depois de ser igualmente menosprezado pelo Senado e pelo povo. Pobre homem. E é isso. Não é o fim, obviamente, da história do Mário, porque tem um 7º consulado aí, mas é o fim, pelo momento, é o fim agora.
Então, porque eu achei que ia, sei lá, aconteceu até alguma coisa já, mas pelo jeito a história do sétimo mandado dele vai ser boa. É. Vamos só dizer que passam 10 anos entre o sexto e o sétimo mandato. Caralho. E nesses 10 anos, muitas coisas acontecem em Roma. De fato, um personagem que já escutamos o nome algumas vezes, chamado Sulla, reaparece no jogo. Um tal Sulla aí que esteve no exército do Mário lá nas guerras no norte da África e também lá nas guerras contra os germânicos. E esse é um ponto interessante, porque ele estava lá e foi um exímio general, um competente general, que mesmo nos relatos aqui que contamos hoje, ele não foi citado em nenhum momento, né? Exato. Mas ele estava lá e ele foi importante para essas vitórias do Mário. Sim. Então, fica com esse contexto aí. Fica com esse contexto de um importante tenente ressentido aí por décadas agora. Ixi. E o Mário vai embora. E ele fica em Roma. O que será que acontece? Vamos ver esse terceiro ato aí, o que vai acontecer. Próximo capítulo, o legado de Mário e também a destruição do legado de Mário. Porra. Interessante, ansioso já pro próximo capítulo. É isso aí. Mais um personagem aparecerá com toda a sua força. O nome dele é Lúcio Sulla. Sulas. É. O próximo grande dominó na queda da República Romana. Entendi. Lá então. É. Então, é ele. E aqui um outro spoiler, depois do Sulla já é o Júlio César já. Já? Já. Então, é nessa ordem. Gracchus, Mário, Sulla, Júlio César. Tô chegando. Chegando um homem. Tá chegando. E quando chegar, você vai entender de uma vez por todas o porquê que o Júlio César é tão reconhecido, tão importante historicamente falando. E, bom, teremos discussões, né? Será que ele fez tudo isso mesmo? Ou será que ele só, como dizia o Newton aqui, referenciando pela segunda vez, estava em ombros de gigantes, mais do que era um próprio gigante? Veremos. Em breve, ouvinte. Em breve. É isso aí. Como sempre, esperamos que vocês tenham curtido. Recomendem. Links no YouTube agora são essenciais para o entendimento aí da estratégia, das mudanças estruturais no exército. Vejam que vale a pena. E até a próxima. E até a próxima. Sulla nos espera.